posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história, e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você? Tenho que dar vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia, e que essa igreja depende de ti. Receber tua mão em cada detalhe da nossa história, e que tens Vamos exaltar o Pai nessa noite de adoração. de nós. E Aleluia. qualquer Santo coisa és tu, que eu Senhor. faça ainda será Adore Ele pouco de pra coração. retribuir, Feche os seus mas olhos, eu adore, vim porque te Ele é merecedor de toda honra entregar e glória. o melhor de mim. Nós estamos no lugar certo nessa Estou noite. aqui pra servir, Aleluia. entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você? Tenho que dar vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu, minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Esteja conosco mais uma vez na tua casa. Nós te Estou adoramos, aqui exaltamos teu nome, porque tu pra és servir santo. e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você? Tenho que dar vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração e o conjunto se prepara para mais um louvor. Oremos, igreja. Querido Jesus e amado Deus, Pai, estamos na Tua casa, na Tua presença, Pai. Que nós venhamos sentir a Tua presença desde o início, Pai. Que nós possamos sair daqui melhor que entramos, Pai. Que o Senhor venha tocar nesses corações que aqui estão, Pai. Somos gratos por tudo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado a cada dia, Pai, em meio à dificuldade, Pai, mas o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, Pai. Obrigado por tudo, desde já eu te agradeço, Senhor. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Adore, adore, porque Ele é maravilhoso. Eu já sinto a presença dEle neste lugar. Oh, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me Ele não matar. deixa você pelejar. Ele está contigo nessa noite. Tomar. Ele está aqui. Por mais pressão que seja a situação, com
de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Se você crê, adore a Ele. Se você acredita O choro nesse dura homem, uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da videira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me se alegre porque você está na presença do Pai. Se alegre, se alegre. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, quão bom é estar na presença dEle. Você está na casa dEle, adore a Ele, exalte a Ele. É tão bom estar aqui com os irmãos, adorando, louvando a Ele. Eu quero chamar o Luiz Gustavo para fazer a leitura da palavra. Logo em seguida ele está fazendo a oração. Aleluia, aleluia, Jesus. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no capítulo 18, versículo 1. Lucas, capítulo 18, versículo 1.
contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu queria, antes de fazer a oração, só falar algo muito rápido sobre esse salmo. Aqui, Jesus quis deixar bem claro que é sempre bom nós falar com o Pai, orar, falar o quão bom Ele está sendo para nós, mesmo nos momentos bons, nos momentos difíceis. Sempre a gente tem momentos de tribulações, momentos em que a gente pensa que nunca vai passar. Então a gente pede para Ele, a gente acha algum recurso de falar com o Pai, orando. E depois que nós conseguimos passar isso, nós esquecemos a oportunidade de agradecer. Do mesmo momento que nós pedimos, é mais fácil agradecer. Pedindo, agradecendo, falando muito fácil para Ele o quão bom foi Ele nos ajudar a passar pelo momento em que nós pedimos. Agora eu queria pedir para a igreja ir numa oração, mas uma oração forte, uma oração que nós não só peça, mas agradeça a Ele, só por nós estar aqui. Amém? Pai, queria te pedir, Senhor, para que você venha abençoar esse culto, esse momento, a sua casa, que você venha abençoar a cada um que esteja, Senhor, na sua presença e na sua casa. Abençoar aqueles que não possam estar na sua presença e na sua casa. Queria te pedir para que você venha abençoar a vida de cada um que esteja aqui, para cada um que esteja fazendo Em nome de Jesus. Seu momento, seu governo. Eu queria, Senhor, te agradecer por cada aleluia. momento que nós estivesse aqui, por cada um que esteja aqui. Queria que você, Senhor, abençoasse esse culto, tudo, esse Pai. momento, esse ministro, tudo que esteja envolvido ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Amém, meus irmãos. Pai do Senhor, podem sentar, fiquem à vontade, adorando Jesus. Eu louvo a Deus por cada um que veio para adorar a Ele, né, exaltar o nome santo do Senhor, porque Ele é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Nós estamos aqui não para outra finalidade, senão para entregar aquilo que é dele, né, aquilo que é do Senhor Jesus, que é a nossa vida, a nossa inteligência, o nosso tempo, tudo em nós deve pertencer ao Senhor, né? Porque quando nós adoramos a Ele, quando nós exaltamos, nós cumprimos o propósito pelo qual nós somos criados, que é exaltar o nome do Senhor Jesus. Então, quer ter um segredo de bênção e vitória para a sua vida? Né? Não é você fazer campanha aqui, campanha acolá, faz parte, é importante, mas o principal segredo da vitória é você cumprir o verdadeiro propósito da sua criação, que é adorar a Jesus. Aleluia! Por isso adore, exalte, porque Ele é digno da minha e da tua adoração. Meus irmãos, nós já estamos na nossa segunda reunião. A primeira foi uma bênção excelente, né? Deus falou conosco de maneira especial, e eu louvo a Deus por cada um dos irmãos que aqui estão, sentindo a falta de alguns, né? Mas justificados. Muitos irmãos avisaram que não poderiam estar, alguns estão pregando, cantando fora, e eu louvo a Deus porque, né, a gente percebe que o Salete é um celeiro de bênção, né? Que por mais que o pastor às vezes quer ver as ovelhas na igreja, mas entende também que um determinado dia ou outro essas ovelhas estarão cooperando, louvando, pregando, né? Assim como hoje. Eu louvo a Deus pelos irmãos que vieram, louvo a Deus por aqueles que estão, né, em outras igrejas também, que Deus possa abençoá-los lá, como irá nos abençoar aqui. Bem rapidinho, irmãos, né, quero já deixar algumas notas aqui, depois vou fazer menção de alguns convidados, mas bem rapidinho quero deixar algumas notas bem rápidas. E tem uma nota que é extremamente importante, que eu peço que você preste muita atenção em mim, porque no domingo da semana que vem a gente vai ter uma alteração aqui. Eu até nem passei ainda para o Cris, né? Não passei ainda para a liderança de adolescentes, estou passando aqui ao vivo e a cores, né? Porque na semana que vem, irmãos, a gente vai fazer aqui o culto de jubilação do pastor Oswaldo. Para quem ainda não sabe, né, isso não é novidade, já foi anunciado aqui há alguns dias, o pastor Oswaldo, na segunda-feira que passou agora, procurou o pastor Roberto, junto com o pastor Josimar, e em comum acordo, né, com muita paz no coração, o pastor Oswaldo decidiu se jubilar. Foi uma decisão que ele também não tomou sozinho, tomou junto com a sua esposa, tomou junto com os filhos, com a sua família. Né, essa decisão ele tomou baseada, né, no sentido de ele cuidar mais da saúde dele, cuidar mais da saúde da esposa, e jubilar é também enquanto ele ainda tem saúde, né, porque muitos pastores jubilam tarde demais, quando jubilam já não pode nem sequer aproveitar a própria família. Então o pastor Oswaldo tem uma história linda, são 35 anos de ministério,
Eu fiquei sabendo, eu até nem sabia disso, que ele começou o seu ministério aqui no Salete, inclusive, né, há muitos anos atrás. Um dos primeiros trabalhos do pastor Oswaldo foi aqui na região, né, do Nossa Senhora do Salete. Então veja que bênção que ele começou e está terminando aqui. 35 anos de ministério. E no domingo da semana que vem a gente vai fazer aqui um culto especial, um culto, né, de honra a Deus pelo ministério que concedeu ao pastor Oswaldo, um culto de gratidão ao pastor Oswaldo. Pastor, será ceia? Será também. A gente fará a ceia tanto na primeira quanto na segunda reunião, né? E na segunda reunião será a jubilação do pastor Oswaldo. Então, meus irmãos, o que nós procedemos, né? O que eu, o presidente, junto com o pastor Geraldo, nós combinamos de fazer, e aqui entra a liderança de jovens e adolescentes, que na semana que vem a gente vai mudar um pouquinho a questão das cooperações nas duas reuniões. Então, na primeira reunião, nós vamos pedir a presença, né? Eu não vou dizer exigir, muito menos convocar, porque a gente também não vai ficar na porta barrando ninguém, mas por uma questão de organização nossa do culto, na primeira reunião a gente vai fazer com os jovens, com os adolescentes e com o grupo de risco. Será Santa Ceia normal, culto abençoado, culto de Deus, primeira reunião, culto de ceia, tá, Cris? Peço a tua ajuda no sentido de organizar, a liderança de adolescentes também. Primeira reunião com adolescentes, com jovens e o grupo de risco. A segunda reunião, pelo fato de ser a jubilação do pastor Oswaldo, aí nós vamos pedir a presença dos obreiros, das esposas, os dirigentes das congregações virão com as esposas, lideranças com as suas esposas e a própria família do pastor Oswaldo. Então, só esses grupos que eu já fiz menção aqui, irmãos, já praticamente vai ocupar todas as cadeiras disponíveis que a gente tenha. Quem não é do grupo de risco pode vir na segunda reunião também. Porém, pode acontecer, né, de a gente... Pode acontecer da gente ter aqui toda a ocupação do templo, e infelizmente alguns irmãos acabarem não podendo entrar. Então, a minha sugestão, irmãos, é que aqueles que não são obreiros, né, aqueles que não são líderes, venham na primeira reunião. Ah, pastor, mas eu quero dar um abraço no pastor Oswaldo, né, apesar de que nesse momento nem pode dar um abraço no pastor Oswaldo, né, mas eu quero estar presente, pelo menos para agradecer ao pastor Oswaldo. Irmãos, duas coisas que eu queria dizer. Primeiro, o pastor Oswaldo não está jubilando. Irmãos, Deus o livre, o pastor Oswaldo não partiu para a glória, né? Não é isso, irmãos, ele só está jubilando com relação ao seu ministério. Ele vai permanecer, né, morando na mesma residência que aqui no bairro. A gente vai convidar ele para estar aqui numa próxima reunião, né? Não no próximo domingo, mas num outro culto, tanto na primeira quanto na segunda reunião, para ele ter oportunidade, quem sabe, né, de poder aqui estar junto com os irmãos. Então, aqueles que desejarem, num outro momento, podem estar junto com o pastor Oswaldo. E uma segunda coisa é que nós faremos a live de maneira integral no culto de jubilação. Então, quem, né, vier no primeiro, depois pode acompanhar em casa no segundo. Eu sei, irmãos, que talvez isso possa gerar algum constrangimento, alguma tristeza no coração dos irmãos. Mas entenda que isso é uma medida de segurança, é um cuidado necessário. Todos os irmãos estão acompanhando e sabem que nas últimas semanas aumentou muito o número de casos positivos, aumentou muito o número de internações, aumentou o número de mortes, inclusive aqui na região, né, praticamente diariamente, né, diariamente ou semanalmente há mortes no Hospital São José. Nem todos são moradores de Criciúma, alguns são de fora, mas ainda assim o número de mortes aumentou, o número de casos aumentou. Então nós, enquanto liderança da igreja, precisamos tomar todos os cuidados necessários. Por isso que nós organizamos dessa forma. Primeiro culto, jovens, adolescentes, grupo de risco. Segundo culto, obreiros, líderes, os dirigentes das congregações e a própria família do pastor Oswaldo, junto com as esposas e mais alguns irmãos que vêm, porque dessa forma a gente consegue controlar, distribuir, sentar cada um no seu lugar, sem ter maiores problemas e maiores incomodações. Então, peço que os irmãos assim procedam, né, para que a gente consiga conduzir tudo certinho, sem nenhum problema. Amém, irmãos? Esse amém aí está meio desanimado, né? Mas durante a semana a gente vai organizando. Aí, quem é que fica, pastor? Quem é o pastor que vem para cá? Irmãos, como eu e minha esposa já estamos aqui há 4 meses praticamente, a gente chegou aqui em abril, o presidente entendeu, junto com o pastor Josimar, que era mais fácil, né, mais cômodo e talvez até melhor que eu e a esposa continuassem do que às vezes em um outro pastor para cá, em virtude da pandemia também. Então, jubilo o pastor Oswaldo e eu e minha esposa permanecemos aqui de maneira oficial,
como supervisores do setor 3. Aí, claro, depois de assumir, a gente vai fazer algumas reuniões, vai organizar alguns detalhes, né? Não que esteja desorganizado, mas alguns detalhes que serão colocados dentro do meu perfil de trabalho, dentro do meu estilo de trabalho, mas isso é algo que a gente conversa depois. Estou apenas anunciando aos irmãos, né, a jubilação do pastor Oswaldo, no domingo da semana que vem, a permanência minha e da esposa, e a obra do Senhor prossegue, irmãos, né? Moisés, Arão, Josué, não importa quem esteja na frente do trabalho, o que importa é que Deus está guiando a sua igreja. Independente se eu ficasse, se viesse outro, se o pastor Oswaldo continuasse, Deus ainda permaneceria na frente desse trabalho. E eu creio que o mesmo Deus que abençoou os demais pastores que aqui passaram, que abençoou o tempo do pastor Oswaldo, irá abençoar a minha esposa no tempo que aqui ficarmos, no tempo de Deus, e será um tempo de graça, de conhecimento, de crescimento, um tempo de maturidade para mim, para a esposa, para a igreja, um tempo onde nós viveremos aqui o melhor de Deus para cada um de nós. Amém, irmãos? Então ore por esse propósito, pela vida do pastor Oswaldo, pela nossa continuidade, para que Deus possa nos abençoar de maneira especial. E ainda, né, uma última informação, pode se colocar de pé, a gente já vai orar. Como de costume, todo domingo a gente ora aqui, né, pelo município, pelo estado, pela nação, para que Deus conduza nesse momento que a gente está vivendo. Mas ainda um último recado é que na semana que vem é o nosso fechamento de caixa. Então os irmãos que sempre deixam, né, para o final do mês para contribuir, contribua com fidelidade, com alegria, com carinho, né, que Deus recompensa e dará em dobro para você. Nós estamos fazendo algumas melhorias aqui na igreja, conforme os irmãos têm visto. O aquário foi colocado aqui há pouco tempo, né, foi colocado o aquário, foi colocado o isolamento acústico, vai ser colocado também, né, o ar-condicionado. Não está quente agora, mas logo, logo fica quente, a gente precisa colocar um ar-condicionado, porque estar ali dentro, né, é bem abafado, só quem toca a bateria sabe, eu não toco, né, mas eu sei que é bem quente ali dentro do aquário em dias de verão, então a gente precisa colocar um ar-condicionado, e algumas melhorias, alguns investimentos que mensalmente a gente faz aqui na igreja, né? Então, oferte com alegria, com carinho, e entregue o seu dízimo, a sua oferta missionária, porque Deus tem abençoado a nossa missão, os nossos missionários, e eu creio sempre, né, que Deus trará bênção para aqueles que contribuem com fidelidade. Amém? Você crê? Glória a Deus. Irmão Jaime, chega aqui, vai dirigir a Deus esta palavra de oração, orando, né, pelo nosso município, pelo nosso estado, orando para que Deus nos guie, nos guarde, orando para que Deus guarde aqueles que estão internados, aqueles que estão em leitos de UTI, aqueles que estão positivos com Covid, mesmo que estejam em casa. Vamos orar para que Deus os guarde, para que Deus os livre, para que eles não passem o pior dessa doença, né, para que a morte passe longe desses lares e de todos os lares, na verdade. Nós não desejamos a morte a ninguém, pelo contrário, o nosso desejo é que Deus tenha vida, vida em abundância, que Deus abençoe seu povo, que Deus abençoe as nossas famílias e que em tudo nós seremos abençoados. Amém, meus irmãos? Então vamos orar. Vamos já me dirigindo esta palavra de oração. Prometo a igreja com a paz do Senhor, amém? Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos diante da Tua presença, intercedendo por toda a Tua igreja, Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, toca em cada um, Senhor. Sabemos que, Senhor Jesus, que há muitos aqui entristecidos, há muitos aqui angustiados, Senhor. Pai, que o Senhor venha retirar toda a tristeza, toda a angústia do coração, Senhor, do Teu servo, das Tuas servas, daqueles que mais necessitam, meu Pai, daqueles que precisam de um milagre, de uma cura divina, Senhor. Oh, Deus eterno e todo-poderoso, nós sabemos que o Senhor ouve a oração dos justos, por isso aqui estamos clamando pelo Teu nome, Senhor, por aqueles que estão hospitalizados, que estão lá num leito de enfermidade. Senhor Jesus, toca em cada um deles, meu Pai, não deixa nenhum deles padecer sem salvação. Jesus, abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor Jesus, o mundo, Senhor, retirando toda esta enfermidade, todo este vírus, Senhor, que está atrapalhando, Senhor Jesus, até mesmo a Tua obra, meu Pai. Senhor Jesus, nós Te agradecemos desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor igreja, pode se colocar sentados. O conjunto vai adorar a Deus agora com louvor. Vai ser o momento da oferta. A gente pede para que a igreja oferte com amor, né? Não adianta ofertar se não for com amor, que Deus irá recompensar muito. Amém? O pastor depois vai apresentar melhor nosso pregador, mas já fazer menção aqui.
do nosso coordenador, pastor Obadias, convidado para ministrar, deu de ver que foi propósito dele estar aqui, porque a gente convidou, tinha agenda, a gente convidou outro para ministrar, deu um imprevisto com o outro, daí eu conversei com ele de novo e ele tinha desmarcado a dele, então era para estar aqui, né, pastor? Hoje era propósito de Deus a gente escutar o pastor Obadias ministrar. Ô Lely, tu ajuda o Wesley a tirar a oferta? Ah, o Tom vai ajudar, fechou. Nesse primeiro momento, então, a gente vai adorar a Deus com as nossas ofertas, depois a gente coloca de pé novamente para adorar a Deus. Amém? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior
nosso conjunto vai louvar uma sequência com mais um hino. A palavra sobre gratidão, né? Que o adolescente ministrou. A gente falou hoje da manhã sobre gratidão na escola dominical dos jovens. E é fato isso, né? Como nós precisamos ser gratos. Duvido uma pessoa que está aqui que não conhece alguém próximo que não foi contaminado com esse vírus, né? E nós estamos aqui, podemos cultuar a Deus. Então só isso já é motivo de gratidão, de alegria. Amém? O conjunto vai adorar a Deus com mais um hino. Que a gente venha realmente fechar nossos olhos, levantar nossas mãos para o céu e declarar que Ele é santo, que Ele vive, que Ele está aqui através do Seu Espírito Santo no meio de nós. Nós somos privilegiados. Em nome de Jesus, vamos adorar, exaltar Ele, render louvores. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Esse é o Deus, né, que nos abençoa. Ele vai honrar nossa fé. Badias, chega aqui. Evangelista, congrega no Templo Central, né? Nosso amigo, que Deus abençoe sua vida. Não é fácil, né, trazê-lo devido à agenda que tenho de pregador, coordenador da MEUADIC, mas deu certo hoje. Eu louvo a Deus pela vida dele, né, e creio que Deus vai falar conosco através da sua vida, né? O seu filho também está conosco, Pedro, né? Pedrão, Deus abençoe, Pedro. Muito obrigado, futuro pregador também, servo de Deus, menino abençoado do Senhor Jesus. Você tem liberdade, tá? Para transmitir tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. Glória a Deus. Queridos irmãos, com muita alegria, que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui para celebrarmos o Senhor, porque o nosso Deus é bom. Aproveitar que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia comigo
no livro de Ezequiel. Glória a Deus. Capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Prazer poder estar com os irmãos. Que Deus abençoe o grupo de jovens aqui. O Christian, o Rubinho, toda a liderança, os irmãos que estão na frente desse desafio. Os jovens são uma bênção aqui nesse setor. Está também com o amigo pastor Adriel e todo o corpo de obreiros desta casa. Sintam-se abraçados. Capítulo 1 do profeta Ezequiel. Vamos ler o verso 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões. Amém. Pode sentar. Obrigado, queridos. Deus abençoe os irmãos. Pastor Geraldo, está aqui, um amigão também, meu vizinho. Pastor Geraldo, Deus abençoe o William. Eu vi o esposo da irmã Cid aqui. Samuel, ela não veio? Irmã Cid está ali, que Deus abençoe a irmã Cid. Uma bênção. Nossa amiga querida, tem feito um excelente trabalho. Amados, o pastor Adriel estava falando do Pedro, e o Pedro ministrou a primeira vez agora, rapaz, na quinta-feira passada, no grupo de adolescentes lá na Central. E o irmão Samuel também, que é o líder dos adolescentes, chamou ele convidou para uma palavra. E ele disse: não, eu vou. Nunca tinha falado em público, tem 11 anos, passou a semana inteira estudando, e o rapazinho foi lá, ele fez uma folha que eu falei, vai dar 1 hora de mensagem. Frente e verso, tudo rabiscado. Rapaz do céu. Deu 5 minutos, Pedro? Tá bom, né? Mais ou menos. É assim mesmo. Amados, eu estava essa tarde pensando exatamente o que eu poderia extrair para os irmãos esta noite. Eu estou estudando há algum tempo as cartas às igrejas da Ásia Menor, o livro do Apocalipse, e eu até pensei em falar de uma delas, que seria a primeira carta à igreja em Éfeso. Mas, mais uma vez, o Espírito de Deus me trouxe a este cenário do profeta Ezequiel. Eu estudo há algum tempo esse livro, e é um livro muito complexo, difícil de interpretação. Você precisa caminhar como se caminha em cima de ovos, com muito cuidado. É o livro das revelações. Dizem que é o livro escatológico do Antigo Testamento. Visões e revelações que Deus entregou para esse profeta, mostrou para esse moço, para esse jovem, para esse servo. E existem diversas revelações que de fato se cumpriram no cenário da nação de Israel. Na verdade, esse profeta aqui, se você olhar já no 1º capítulo, ele tem visões de leão, de águia, um reino animal aqui dentro no 1º capítulo. Mas esse homem tem uma história excelente, de muito ensino para nós, que a gente para e aprende muito com a história do profeta Ezequiel. Ele inicia a sua jornada, a sua trajetória, cuidando das coisas, ou cuidando da parte organizacional
do templo. Seu pai, sacerdote. O sacerdote tem esse ministério: cuidar, preparar, organizar. Não só organizar e preparar, mas também executar o ritual, o ofício de um sacerdote. A lei dada por Deus, lá no livro de Êxodo, livro de Levíticos, a missão que Deus entrega para Moisés intermediar isso junto com Arão, com os seus filhos, para cuidarem do templo. Na ocasião, a igreja ambulante, o tabernáculo, tem que cuidar da preparação para o sacrifício, lá no pátio, tem que cuidar da parte do lugar santo, onde fica a mesa com 12 pães, o castiçais, o altar de incenso. Tem que deixar tudo certinho, tudo organizado, desde lá de fora, quando o sacerdote traz o animal sem mancha, sem mácula, sem defeito nenhum, e ele despedaça em cima do altar, separa a gordura, oferece a Deus. Deus respira como um pedido de perdão. Lá dentro do lugar santo, as pontas dos castiçais deveriam todas estarem acesas. Se uma delas estivesse apagada, deveria então fazer a manutenção, colocar azeite dentro de uma daquelas pontas para produzir então luz, para então iluminar todo o ambiente do lugar santo. Uma cortina separa para a terceira parte do tabernáculo ou do templo, que é o lugar santíssimo, o santo dos santos, aonde tem apenas um objeto, um utensílio, que é a arca da aliança. Aquela arca do Antigo Testamento, de quase 1 metro de comprimento, feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, com 2 querubins nas duas extremidades, um daqui para lá e o outro de lá para cá. O sumo sacerdote aspergia sangue no meio das hastes dos 2 querubins. Isso na história de pregador, o salmista vai dizer que Deus vinha sentado em cima de uma nuvem, pairava em cima do lugar santíssimo. A glória de Deus tomava conta do ambiente em forma de fumaça, a ponto que o sumo sacerdote tinha que se dobrar diante da arca da aliança. E lá dentro, Deus tomava aquele ambiente. Lá fora, o povo usava uma expressão muito comum no Antigo Testamento, que a gente também, que essa palavra tem muito no Novo Testamento, principalmente no livro de Hebreus: Shekinah. Deus está habitando entre nós. Deus está entre nós. Essa palavra é transferida para o Novo Testamento, que a glória de Deus é vista na pessoa de Cristo Jesus. Todo esse ritual, esse profeta aqui aprende com o pai, porque existia a tradição. Meu pai é sacerdote, a lei do nepotismo. Meu pai é sacerdote e eu também vou ser sacerdote. Meu pai exercita, tem essa missão, logo eu, como filho, vou também ter esta ocupação como sacerdote. Então, quando eu completar 30 anos, a minha família já sabe disso. Não adianta nem sonhar nada para mim, porque o meu caminho vai ser sacerdote. Meu pai vai pendurar as chuteiras, vai entrar para o estado de jubilação, e eu vou assumir o seu ofício como sacerdote. Ezequiel foi treinado a vida inteira para ser isso, observando cada detalhe, cada situação que o pai exercitava dentro do templo. Era um aprendizado, estava sendo discipulado pelo pai. Mas nem todos os meus sonhos, ou tudo aquilo que é projetado para mim, significa que Deus assinou embaixo. Eu projeto, minha família projeta, mas às vezes o projeto que Deus tem para mim não é aquilo que eu projetei para a minha vida. Aquilo que eu projetei para a minha vida não é aquilo que Deus projetou para a minha vida. Eu sempre digo uma expressão para minha esposa, falei essa semana: eu pretendo ou tenho mais convicção de chorar dentro da vontade de Deus do que sorrir fora da vontade de Deus. Eu prefiro chorar, lamentar, estando no centro da vontade de Deus, do que estar sorridente, mais distante dos projetos de Deus. E esse rapaz vai provar na pele esta expressão.
porque até então ele foi projetado para ocupar um ofício que Deus talvez não estaria traçando para ele, ou talvez não seria o cume importante da sua vida. Deus estava dizendo para o profeta, ou para Ezequiel: Ezequiel, até agora você foi treinado e preparado para ser sacerdote, mas eu tenho uma missão para você. Você vai ser profeta para a nação de Israel. Enquanto o sacerdote ele tem o ofício de se apresentar diante de Deus, grave bem isso, enquanto o sacerdote tem a missão de se apresentar diante de Deus, representando todo um povo, o profeta representa Deus diante da nação. E o profeta Ezequiel vai ter essa missão de ser boca de Deus, representante de Deus para a nação de Israel, ainda que ele esteja, e nós vamos ver isso na Bíblia, geograficamente distante da sua terra natal, mas é exatamente ali aonde Deus queria usar este homem como sendo profeta para aquela nação que precisava ouvir uma palavra de exortação. Vamos entender então o cenário. Israel, vocês sabem perfeitamente que é uma nação escolhida por Deus. Há ditos, e nós já ouvimos muito sobre isso, que Israel é a menina dos olhos de Deus. Deus era apaixonado, Deus é apaixonado por Israel. É a nação eleita. Deus tinha muito e tem propósitos com essa nação. Desde a época de Abraão, aliás, uma promessa para Abraão que vem se cumprindo ao longo do tempo. Mas Israel tinha um péssimo hábito. Qual hábito? O hábito de virar as costas para Deus. Grave bem isso, hábito de virar as costas para Deus, cometendo alguns pecados, como o pecado da ingratidão, pecado da desobediência e o pecado da prostituição. O pecado da prostituição. Por acaso Israel vendia o seu corpo, se prostituía, deitava com outros homens? Pecado da prostituição. Antigo Testamento. Pecado da infidelidade. Grave bem isso. Pecado da infidelidade. Quer ver bem isso? A Bíblia diz que um certo dia Deus chamou o profeta Oséias, contemporâneo de Ezequiel também. Vem cá, Oséias, vai lá no prostíbulo e você vai procurar uma mulher. Lá tem uma mulher que você vai casar com ela. Está aqui a identidade dela, está aqui a característica dela. Você vai casar com ela, é uma ordem minha. Oséias foi para o prostíbulo e casou com uma mulher prostituta, levou para sua casa e tomou como sua esposa. Essa mulher não estava muito liberta. Toda noite ela se levantava e saía para suas práticas pecaminosas, deitando com os seus amantes. Aí Deus levanta e diz para o profeta: profeta, faz o seguinte, prepara uma mesa, coloca na porta da entrada da sua casa, coloca em cima da mesa mel, cereais, água, pão, trigo. Prepara uma baita de uma mesa de café da manhã, como de um marido apaixonado. Oséias foi, preparou uma baita de uma mesa, colocou na porta de entrada. Aí vem a mulher durante a madrugada para chegar em casa. Quando ela abre a porta de casa, ela se depara com a mesa de café da manhã. Nossa, uau, que coisa maravilhosa, que ramo de flor bonita, que mesa maravilhosa. Olha aqui, tem mel, tem pão, tem água, tem cereais, que maravilha. E olha que coisa interessante, rapaz, eu passo a noite com os meus amantes e eles ainda vêm em minha casa e preparam uma mesa para mim me alimentar. Não sabia que era o pobre do corno do marido dela que havia preparado aquele café da manhã, aquela mesa, tudo aquilo ali foi o próprio Oséias, seu marido, que havia preparado. Aí Deus olha para Oséias, Oséias olha para Deus, doeu porque a traição dói, e Deus diz para Oséias: você está sentindo o que eu estou sentindo? Está doendo dentro de você essa traição? Eu mando pão, eu mando chuva, prospero a terra, coloco o alimento na mesa do pão de Israel, da minha nação, e o povo ainda diz que o que eu mando, quem dá é Baal, Baalins, Astarode. Israel dá gratidão a outros deuses e não a mim. Israel tirou a aliança, Israel virou as costas para mim. Essa dor que eu estou sentindo, Oséias, é o que você também está
sentindo, pecado da infidelidade. Israel tinha esse hábito de cometer este pecado da infidelidade. É por isso que Deus permite que os reinos, os outros reinos, como os filisteus, lá no livro de Juízes, como os medianitas, no livro de Juízes também, no livro de 1 Samuel, como os assírios, quando os babilônicos se levantem e vêm destruir a nação. Permissão de Deus, porque Israel tinha esse hábito, virar as costas e tirar a aliança que existia entre Deus e eles. Eles cometiam esse pecado da ingratidão e da infidelidade. Um certo dia, Deus chamou um outro profeta que era contemporâneo de Ezequiel. Eu estou apresentando o cenário para nós chegar aqui rapidinho e depois refletir sobre isso. Um certo dia Deus chamou o profeta Jeremias. Jeremias, vem cá. Jeremias foi até a presença de Deus depois daquelas indagações do capítulo 1. Senhor, não sei falar. Aí no capítulo 2, Deus olha para o profeta e diz: profeta, sabe o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo saudade de Israel. Eu estou sentindo saudade da nação que era apaixonada por mim. Israel só tinha olhos para mim. Israel só tinha coração para mim. Israel era grata a mim. Israel, quando era mais jovem, aquele amor, aquele primeiro amor de recém-casados, está lá no capítulo 2, leia lá, capítulo 2 de Jeremias, aquela historinha de nós recém-casados, recém-unidos, eu estou com saudade quando Israel só tinha olhos para mim, de quando Israel só tinha coração para mim. O tempo se passou, caíram no piloto automático, e eles perderam a afeição, perderam a intimidade, perderam a comunhão, tiraram a aliança, perderam o contato comigo. Agora Israel não lembra mais de mim. Eu estou com saudade quando Israel me servia de todo o coração. Eu estou com saudade quando Israel só tinha olhos para mim. Eu estou com saudade quando Israel se rendia a mim. Eu estou com saudade quando Israel construía altar e sacrificava de todo o coração para mim. Eu estou com saudade desta nação que virou as costas para mim. Sabe o que acontece? Capítulo 7 de Jeremias. Deus pega o mesmo profeta e leva para a porta do templo, coloca na porta de entrada e começa a falar duro com essa nação. Diga que eles são hipócritas, diga que eles são mentirosos. Durante o dia eles adoram a Baal, a Baalins, oferecem sacrifício a eles, e à noite eles vêm com a cara lambida, com o mesmo sacrifício para mim. E eu não aceito ser dividido com ninguém. Durante o dia eles se prostituem, capítulo 7. Durante o dia eles roubam, mentem, e à noite se apresentam diante de mim. Eu vim sacrificar. Nação hipócrita. Parece um pouquinho com aquilo que nós vivemos hoje, né? Que a gente só lembra de Deus às 2 horas do culto. Hoje é domingo, preciso estar na igreja. O dia inteiro, as minhas prioridades são outras coisas. Aliás, aqui dentro a gente se sente confortável. É uma falsa amnésia, um falso diagnóstico, um falso remédio que nós tomamos que sara instantaneamente ou provisoriamente uma dor que tem dentro de nós, ou um vazio. Que nós vamos para casa daqui a pouco e voltamos às mesmas práticas pecaminosas. Aqui estamos confortáveis, sentimos seguros. Deus está perdoando os nossos pecados. Amanhã eu volto à mesma rotina. Era isso que acontecia com Israel. Amanhã eu volto a mentir de novo. Eu volto a me prostituir de novo. Eu volto a ser infiel à minha casa, aos meus filhos. Eu volto a roubar de novo. Deus está olhando e dizendo: não quero isso. É por isso que Deus vai permitir. Irmãos, foi terrível o que aconteceu com a nação. Deus levanta Nabucodonosor, vem com uma fúria contra o reino do norte. Leia o livro de Lamentações, contemporâneo de Ezequiel. Você vai ver que as mulheres foram violentadas, as virgens, os anciões, os velhos, os conselheiros tiveram a cabeça rapada, suas barbas foram tiradas, caíram em desonra. Jeremias vai dizer que a honra de Israel está no chão, a coroa da cabeça foi ao chão. Permissão de Deus a uma destruição, um caos de guerra. A nação está completamente destruída.
pessoas são levadas prisioneiras. Nesta leva, Ezequiel é levado. Ele está preso, enquanto Daniel, outro contemporâneo, está lá dentro do palácio. Ezequiel está no campo, nas regiões produtivas, longe do centro da cidade. E existem 2 lugares que o judeu prioriza para adorar a Deus. Primeiro é o templo. Eu preciso estar no templo para cultuar, para oferecer. Segundo, não tem templo. O templo está em ruínas e geograficamente Ezequiel não está na sua terra, então não tem templo em Babilônia. Águas tranquilas. Aonde tem águas tranquilas aqui? Eu ouvi falar que lá na frente tem um tal de rio chamado Quebar. Vai até lá. Ezequiel vai até lá. Ele não havia fixado morada lá ainda. Ele chega na beira do rio Quebar. É bem costume oriental mesmo. Fechar os olhos. E quando eu fechei os meus olhos, primeira pessoa do singular, eu comecei a ter visões. No meio de um cenário terrível, aonde Deus havia mudado o quadro da história desse homem, que havia sido projetado para ser sacerdote, no momento como a nação, no momento em que a nação estava em ruína, em decadência, destruída. Ele vai clamar a Deus, prestar o seu culto na beira do rio Quebar. E quando ele chega lá, ele tem uma surpresa. Deus abre os teus olhos e, parafraseando isso, Deus está dizendo para ele: eu estou precisando de você por uma grande causa. Eu preciso de você para uma grande obra. O que o Senhor precisa de mim, Senhor? Eu preciso que você profetize para esta nação. Você vai escrever, profetizar tudo aquilo que eu passar para você. Queridos, a glória de Deus foi tão grande na beira do rio Quebar, que aí sim ele mesmo vai dizer que eu fixei morada naquele lugar. Era tão gratificante estar ali na beira do rio Quebar, que o próprio profeta fez questão de dizer: aqui a partir de hoje vai ser a minha casa, porque este lugar é bom demais. Quer chegar aonde com isso? Primeiro, águas tranquilas, beira do rio. É o endereço que Deus quer de nós, ou o endereço que Deus apresenta para nós, para a gente fazer morada. Nossa vida não se resume apenas em estar aqui, porque estar aqui nos faz de religiosos, e nesta prática de religião a gente é nota 10. Na execução de religioso a gente é nota 10. Mas no quesito de viver vida de propósito, de cristão autêntico em Jesus, nós estamos um pouco aquém. Porque a santidade não é uma ordem, a santidade é um estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida. Eu abraço isso. Eu me encontro com Cristo e eu passo a viver tendo Ele como exemplo e referência para mim. Mas é algo contínuo. O que significa esta águas tranquilas? É viver em estado de dependência de Deus. É viver em estado de dizer: eu preciso a todo instante de criar relacionamento com Deus, sempre na dependência dEle. É mais ou menos aquilo que o salmista disse no Salmo 42. Assim como o veado, a corça, anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Ti. A minha alma precisa de Ti.
e eu preciso mergulhar neste rio. Mas eu posso me afogar, então que eu me afogue na presença dEle, que eu me afogue na dependência dEle. Eu preciso dEle. Águas tranquilas, nós temos isso, deveríamos ter isso em casa. Eu pergunto a você, passamos uma semana, estamos vivendo em crise, tempo difícil, nunca a gente pensou que iria passar por isso. Imaginamos tantas coisas, mas da forma como está, nunca pensamos. E existem algumas perguntas que a gente se faz: como que nós vamos sair dela, dessa crise, dessa pandemia? Ela é uma pedagogia. Alguma coisa Deus quer nos ensinar. Alguma lição tem para ser aprendida. A pergunta que se tem também: ela está me fazendo mais forte? Ela está me aproximando ou me distanciando de Deus? Ela está colocando eu mais próximo do Senhor? Ah, mas espera aí, como? Beira do rio, águas tranquilas. Você conseguiu esta semana reunir a sua família e fazer um culto a Deus em casa? Águas tranquilas, Rio Quebar, ter visões. Você conseguiu essa semana, você sozinho, prestar um culto a Deus? Águas tranquilas, isso aqui é maravilhoso, isso é bíblico, estarmos congregados, os santos na Assembleia dos Santos. Mas o culto singular, o altar construído em casa, no quarto, eu e Deus. Quanto tempo faz que você não consegue ir na beira do rio Quebar? Não estou entendendo. Mateus 6:6. Entra no teu quarto e fecha a porta e vai orar ao Pai. É a beira do rio Quebar. A gente já parou para pensar que a gente deixa pra... Eu gostei do que o pastor Adriel falou aqui hoje, e eu estava ontem pregando sobre isso. Culto, a gente tem uma ideia de que culto a gente vem para receber. Onde isso? Porque distorceram tudo. A gente tem uma falsa ideia de que eu vim aqui para receber. Eu sei que aqui é um hospital. Eu sei que aqui é uma casa para recuperar doentes espiritualmente, até fisicamente. Mas o culto prestado aqui, ou em casa, ou em qualquer lugar, culto é entrega. Eu vim oferecer aquilo que eu tenho para Deus, é entregar a Ele. E a gente distorce isso. Deixamos com que entramos como prioridade. Eu sou a primazia. Eu sou a prioridade. Não, irmãos. Não. Nós viemos aqui para entregar. Se Ele quiser nos dar, é problema de Deus, é Ele. Se Ele não quiser nos dar, nosso ofício é entregar. E outra coisa, o culto não é para nós. O culto estava ruim demais hoje. Eu não gostei do culto, o pregador não estava com nada, o louvor não fluiu. Não. Se tem alguém que deve avaliar o culto, este alguém é Deus, porque o culto não é para nós. Então não tem como eu avaliar se o culto estava bom ou estava ruim. Quem tem que avaliar se o culto estava bom ou estava ruim é quem está recebendo. E quem está recebendo é Deus. E a pergunta dele hoje para você é esta: como é que você está oferecendo o culto? De que forma esse culto está sendo entregue?
Qual é o seu estado na beira desse rio Quebar? O que você veio trazer para ele? Faça a sua parte, que Deus vai abrir os teus olhos para você começar a desfrutar de visões. Como assembleiano, eu quero te convidar para levantar uma das suas mãos aos céus, porque o Espírito de Deus está começando a aquecer a chapa dentro do coração. E esta noite Ele veio para nos falar que Ele quer entrega, Ele quer mais intimidade, Ele quer mais comunhão, Ele quer que nós vivemos um tempo de aproximação, de aliança com Ele. Pode ser aqui, mas deve ser em casa. Aliás, aqui é apenas a continuidade daquilo que nós iniciamos em casa. Então, em nome de Jesus Cristo, esta palavra ela é verdadeira, e que o Espírito de Deus tenha compaixão da tua alma e renove a sua vida nesse instante. Nesse instante. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. A experiência dele no rio Quebar foi tão grande, que ele, lá no versículo 15 do capítulo 3, ele vai dizer: passei a morar, fixei morada. Aí Deus vem e diz: não, acabou, agora eu preciso de você. Ezequiel, o profeta dos vales, não do vale só do capítulo 37, tem outros vales aqui no versículo 13, versículo 23 do capítulo 3, ele já vai para o primeiro vale da vida, e a mesma glória que ele conviveu, viu, sentiu, lá no rio Quebar, ele passa a conviver com ela no vale. Quer enfrentar esse tempo? Quer vencer esse tempo? Você vai vencer depois de você ter desfrutado de uma comunhão na beira do rio Quebar. As crises a gente não vence com a nossa força. Eu não tenho força para vencer a crise. Eu ganho e venço ela em nome do Senhor. É o Senhor que está comigo, conosco. Se o Senhor não estiver conosco, não adianta remar. John Stott já dizia: eu prefiro Deus, eu prefiro Jesus dormindo no meu barco do que o diabo remando. Ele estando comigo, dormindo ou não, Ele me acalma. Ah, vai afundar, mas Jesus está no barco, não vai afundar. Nós vamos naufragar, a crise é grande, eu estou no vale. Ezequiel, fique tranquilo. Você desfrutou de uma intimidade comigo na beira do rio Quebar. Você foi capaz de colocar morada lá, e a glória era contigo em todo instante, em todo momento. Agora você precisou sair de lá, porque eu tenho que te levar você para o vale, para o teu casco ficar um pouquinho mais grosso. Mas fique tranquilo que você não está sozinho. Você não vai passar por ele sozinho. A glória que esteve com você, as visões que eu te mostrei, você sentiu a minha presença lá? Eu falei contigo. Ele ouviu a voz de Deus. Deus virou para o profeta e disse: põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. O Espírito de Deus essa tarde falava comigo.
E eu tenho certeza absoluta que, embora todos nós enfrentamos os tempos mais terríveis possíveis, cada um tem a sua cruz do dia a dia, cada um tem os seus problemas, cada um tem os seus percalços, cada um tem a sua dor, cada um tem a sua luta. E eu sei que às vezes é difícil eu falar aqui que você vai vencer, mas eu estou aqui como um profeta de Deus para você e para esta igreja. Viva um tempo de comunhão com Ele, que esse tempo de comunhão com Ele vai resultar na sua vida vitórias, vitórias, vitórias. Mas eu tenho perdido muito. Às vezes perder para no contexto do reino é ganhar. Você talvez tenha sentido a dor da perda, mas era exatamente isso que Deus queria que você passasse. Perder é ganhar, mas o importante é estar sendo abraçado por Ele nesse momento difícil. Eu quero encerrar com vocês. Eu quero concluir aqui, dizendo para cada um de vocês: vamos para o rio Quebar. O Brasil não atravessa o melhor momento. Eu estou falando espiritualmente. A igreja brasileira não desfruta e não vive um tempo de avivamento. Estamos sendo iludidos com isso. Não. Estamos atravessando um momento, talvez o pior da história, de apostasia. Eu dizia para o meu filho, ou nós estávamos conversando essa semana, eu e minha esposa, que nós temos uma geração, no meu tempo, apesar de ser novo ainda, mas no meu tempo, a nossa aspirante do ministério, eu queria, porque queria ter, pastor Geraldo, uma faculdade ou um curso de teologia, e naquele tempo nós não tínhamos, aonde eu morava no interior, aspirante, desejoso, a gente tinha apenas a oração e a simplicidade da palavra. E hoje a nossa geração tem tudo. Somos expert, mas nunca se ouviu tanto de uma geração que conhece Deus apenas de ouvir falar, ou literalmente, mas não conhece na prática. Eu vou trocar por miúdos isso. Uma geração que conhece Deus nas entrelinhas, literalmente, só lendo, buscando e lendo. Mas nunca se viu uma geração tão burra espiritualmente, que está semelhante à geração de juízes. Eu conheço Deus apenas de ouvir falar. Que nós possamos orar ou dizer como Jó disse: eu apenas conhecia Deus de ouvir falar, agora os meus olhos contemplam. O que Deus quer da gente? Comunhão, aliança, intimidade. Volta para casa hoje com essa certeza no coração de que a sua casa é um altar para Deus vir te visitar. Quero orar com você, fique em pé comigo em nome de Jesus.
Que Deus tenha misericórdia de nós. E que o seu olhar esteja atento para nós. As nossas ações. Que o teu coração e o teu corpo seja templo dele para ele habitar. Não espere, não espere, não espere apenas um dia da semana para você ter um encontro com ele. Viva diariamente com ele. Quando você se levantar, quando você ir ao seu trabalho, para as suas atividades do dia, que você possa ir na companhia dele. Glória. Que o Espírito Santo te envolva. Que o Espírito Santo seja o amigo que você precisa no dia a dia, no teu trabalho, em qualquer lugar aonde você esteja, em casa, varrendo a casa, limpando a casa, na rua, em qualquer lugar. Que esta presença de Deus possa te envolver. E mesmo que o desânimo bate na sua porta, ele não vai conseguir entrar, porque a presença de Deus, ela já ocupou todos os espaços que existe dentro de você. Feche os teus olhos em nome de Jesus e vamos orar. Glória. Pai de misericórdia, nós estamos na tua presença, Senhor. Aqui está a tua igreja, a tua noiva. Nós estamos vivendo esse tempo tão difícil, Deus, tão terrível, que nós estamos com a nossa alma em grito, em desespero. Precisamos que o Senhor não nos abandone, ó Deus. Gritamos com a nossa voz nesse instante, e estamos aqui. Se for preciso, temos que melhorar, vamos melhorar. Vamos criar um altar para Ti. A nossa alma, o nosso corpo já é um altar de entrega. Que o Senhor receba, que o Senhor receba o nosso louvor, o nosso júbilo, a nossa celebração, e não nos deixe. Que a Tua presença ande conosco, fique conosco, esteja conosco, e que nós possamos passar por esse tempo junto dela, como o Senhor esteve no vale com o profeta. Senhor, a sua igreja está aqui neste culto, no primeiro culto da semana. Glória, glória. E eu preciso que a minha força seja renovada aqui hoje. Os teus filhos, os nossos irmãos precisam que as nossas forças sejam renovadas aqui hoje, pelo poder que tem na Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Que a Tua renovação caia sobre nós. Quem tem línguas estranhas aqui esta noite? Quem consegue orar em línguas estranhas? Quem recebe a renovação de Deus aqui nesta noite? O Espírito de Deus está dizendo para você: fique comigo na beira do rio Quebar, eu sou as águas tranquilas. Irabacai, Chouribianda, Labachandarabacalamandaraias. Já não cabe Ianchouribianda, Labachandaraias.
Mergulhe neste rio. Desenvolva experiências com Deus. Ah, eu quero ter visões, eu quero ter experiências espirituais. Entra no rio. Quando as horas do relógio Em nome de se Jesus. demoram a passar, Abraçar nós não podemos, muitas vezes mas estender as mãos nós podemos. Se você puder virar para o teu irmão que está ao teu lado, sem tocar nele, estender a mão para ele, faça isso. Seja profeta para ele, diga: vamos para o rio Quebar juntos, e vamos desfrutar de experiências e sobrenatural com Deus. É lá que Deus quer e deseja ter um encontro conosco. cuido de ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Cante. você sente Adora o Senhor nessa medo, noite. do teu lado eu Ofereça estou. ainda o E teu é bom culto a que Deus. você Aleluia. saiba que eu Expressa sinto a Ele tua a tua dor. adoração. Nunca, Sinta-se nunca diante se do rio Quebar. esqueça Aleluia. que o Cultua, mar adore, posso exalte, engrandeça a acalmar, e que eu sei o tempo Aleluia, certo chama na pra graça. vitória te entregar. Aleluia, aleluia. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade Aleluia. pra você. Sim, Deus. De ti Estamos nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. eu cuido. Fortalece a tua igreja, Deus. Que possamos estar mais ativos, atinados em ti, Senhor. Aleluia. Voltados à tua presença. Aleluia, aleluia. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei no amanhã. Aleluia. Adore ao Senhor. Não recebe Como é bom finalizarmos uma abraço noite meu, sentindo a presença do Senhor, pois a tua vida expressando a Ele a nossa adoração. Aleluia. muito eu. Aleluia. Aleluia. Eu cuido de ti. Sim, Deus. E eu cuido de ti. Sentimos a tua segurança, Senhor. Descansa Confiamos em ti, Deus. e Restaura-nos, ó Senhor. fortalece a Renova a nossa fé, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você está grato a Deus pela sua palavra, da forma que o Senhor tem cuidado de nós, aleluia, da forma que Ele tem conduzido, dirigido as nossas vidas, aleluia, às vezes consolando, às vezes exortando, mas sempre tendo cuidado conosco. Como é bom, amém? Nós tivemos um culto, o primeiro culto também foi tão bom, nós sentimos Deus cuidar de nós, falar conosco. Na live tivemos quase 900 visualizações, pessoas ouvindo a mensagem de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos quantos estiveram aqui conosco, os irmãos que estão nas suas casas, nos seus lares, nos acompanhando pela live. Amém? Aleluia, sinta-se abraçado por Deus, que o Senhor possa te guardar durante a semana, te abençoar no teu trabalho, aleluia, nos teus afazeres, na tua casa, abençoando a tua família de uma forma toda poderosa e especial. Amém, irmãos? Aleluia. As orientações já foram dadas pelo pastor Adriel. Temos uma semana aí para poder estarmos buscando de Deus. Terça-feira temos o ensino da palavra do Senhor aqui, à noite, o estudo teológico. Venha participar terça-feira aqui. Estaremos aqui ouvindo e aprendendo o querer de Deus
para a nossa vida. Quinta-feira é o nosso culto também da vitória. Deus tem nos abençoado, né? Falado conosco. Nós viemos aqui adorar a Deus, amém, irmãos? Mas Deus também vem nos abençoar, né? A gente vem adorar e Deus vem abençoar. E aí a gente, né? Deus sai adorado e nós saímos abençoados. Não é bom assim? Amém? Aleluia. Deus abençoe, pastor Obadias, pela sua presença. Amém? A palavra que Deus colocou em seu coração para nossas vidas. Curva a tua cabeça, estende as tuas mãos como forma de petição. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce, a gloriosa consolação do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja. Vamos dizer todos juntos? Amém. Mais forte, vamos ter todos juntos? Amém. Amém. Deus abençoe.